Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a versão 5.24.4.1 do Modelloja, que está prestes a ser liberada aí suas características e suas principais novidades, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas versões, né? A gente vai falar basicamente do administrativo, né? Porque o PDV ele tem apenas um item, né? Então vamos falar basicamente do administrativo. Certo? Então, né, vamos mostrando os itens, vendo os itens aqui e mostrando no sistema também. Tá? Em relação aos itens gerais, o primeiro caso em relação à integração com a Scantec, né? Então, a partir dessa versão nós já temos a homologação aprovada pela Scantec e pronta para início dos testes de campo, né? Que é a última fase da homologação. Então, agora são necessários 5 clientes rodando, né? Em versão de piloto, né, para finalizar a validação. Então, os parceiros que tiverem interesse em fazer parte desse piloto, por favor, entrar em contato com nossa área comercial. Legal, em relação ao item geral também, o segundo item aqui em relação às listagens, né? Um item relativamente simples, mas bem interessante. Na última versão nós liberamos a possibilidade de aumentar a tamanho da fonte, né? E expandir linhas, né? Aqui está escrito colunas, mas são linhas, né? Expandir linhas. E aquele expandir linhas ele era sempre fixo, né? Então agora nós possibilitamos a configuração da quantidade de linhas a ser expandida. Vamos pegar um exemplo para produtos aqui. Ó. O meu até já está assim. Né? Então é possível expandir linhas aqui embaixo entre duas ou três linhas. Né? Então uma é o padrão, né? Duas ou três linhas. Então dependendo do tamanho dos textos e tamanho da fonte que a gente queira usar aqui, né? Então, e a tela pode ser mais interessante botar três linhas, duas linhas, né? Assim por diante. Então é um recurso que também pode ser usado aqui. Isso está presente em todas as principais listagens. Né? Vamos pegar um exemplo aqui também, sei lá, documentos a receber aqui. Então também existe essa possibilidade, né? Documentos fiscais, documentos a pagar, estoque, enfim, todas essas listagens já têm esse recurso. Em relação a integrações, aqui um ponto muito importante, tá? Nós fizemos uma revisão geral aí para todo envio de estoque em todas as integrações que usam estoque, então integrações de e-commerce, de força de vendas, assim por diante. Então a gente fez bastante melhoria nesse sentido, né, para unificar as integrações, fazer todas as aulas no mesmo lugar e garantir que nunca tenha divergências. Em alguns pequenos casos pontuais estava tendo algumas divergências, então a gente fez essa revisão para justamente garantir que não haja. E um último item aqui que é em relação à parte geral, é um fix, né, mas enfim, vamos comentar. A gente também fez bastante melhoria na parte do monitor do sistema para evitar travamentos. A gente teve alguns reportes de monitor estar rodando e por algum motivo desconhecido ele simplesmente parar de rodar, né, travar e parar, e aí não executa mais os métodos de monitoramento. Então a gente fez bastante melhoria para evitar que isso aconteça. Ok? Rapidamente aqui na parte do VendaFlex, é só uma observação, né? Nós atualizamos toda a parte visual para o mesmo rebranding da Moderniza, mesmos logotipos, mesma identificação visual de cores e assim por diante, tá? Na última versão já tinha ido isso e faltavam alguns detalhes, a gente só concluiu esses detalhes que faltavam, certo? Vamos seguindo aqui então para a parte de entidades, né? Entidade tem apenas um item, mas é um item bem interessante, né? Que é a possibilidade da gente visualizar os objetos da pessoa, né? Objetos, por exemplo, quando se faz ordem de serviço, né? Para um cliente ele pode ter vários objetos, né? Então agora a gente pode visualizar esses objetos por dentro do cadastro das entidades. Vamos dar uma olhadinha no exemplo aqui. Ó. Pegar uma entidade qualquer aqui, essa aqui. Ó. Então aqui na aba detalhes agora existe também a opção de visualizar os objetos de ordem de serviço daquela entidade. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai ver todos os objetos dela, né? Pode incluir, gerenciar e assim por diante. Legal? Seguindo, vamos para a parte de logística.
Aqui entra o primeiro grande item desenvolvido para esta versão, que é uma mudança bastante significativa na metodologia de controle de reserva de estoque, né? Nas versões anteriores, nós usávamos como conceito a utilização de locais de estoque para reserva. Então, sempre que a gente gerava uma reserva de estoque, né, num pedido ou numa ordem de serviço, era gerada uma movimentação de estoque de saída do local que o produto estava no pedido ou na OS e jogar num local de estoque de reserva. E quando tinha que se tornar, ele se tornava o documento. Enfim, era um processo bastante complexo, mas bem interessante porque ele trazia uma série dele, ficava todo o histórico das movimentações de reserva registrado. Mas ele acabava sendo um processo muito complexo tanto para o software quanto principalmente para o usuário, né? Então não era muito prático para o usuário. Então nós mudamos bastante isso, agora não utiliza mais locais de estoque, e sim uma quantidade de reserva que fica diretamente no saldo de estoque do produto ou da grade, enfim, né? Então, quando a gente for olhar o saldo de estoque do produto ou da grade, a gente vai ter lá a quantidade do produto, a quantidade em reserva e a quantidade disponível. E a configuração também é um pouco diferente, que agora não tem mais locais de estoque, né, de reserva, é só marcar se deve gerar reserva ou não por módulo. Vamos dar uma olhadinha lá. Fica aqui nas configurações da filial, né? Então, na parte logística. Então, antigamente tinha aqui os locais de estoque de reserva, né? Então, não tem mais isso. E agora tem a opção de marcar para quais módulos deseja gerar reserva. Então, de pedido, orçamento, ordem de serviço, pedido de loja virtual e pedido do Venda Flex, né? Então, o que estiver marcado aqui vai gerar reserva. E vamos dar uma olhadinha aqui na parte de produtos, por exemplo, como é que aparece a reserva. Eu tenho um produto aqui de teste, eu não vou lembrar qual que é, vamos ver. Produto reserva, vamos ver se é esse aqui. Ó. Então, dentro da parte de saldos de estoque, agora aparece, não, esse aqui ainda é o antigo, que tem locais de estoque. Mas enfim, aqui serve para a gente dar uma verificada. Dentro da parte de locais de estoque, de saldos de estoque, agora tem a quantidade do produto, uma coluna com a quantidade reservada e a quantidade disponível. Então, essa quantidade reservada ela é gerada apenas se tivermos tivermos reserva de estoque de um produto, né? E toda vez que a gente fizer uma movimentação no produto de pedido ou de OS ou de e-commerce, assim por diante, como está marcado lá, ele vai gerar essa quantidade reservada aqui. Vamos fazer um teste aqui lá no... fazer um pedido de venda para aquele produto que é o 32,50. 32,50. Botar aqui 3 unidades. Tá? Esse aqui é do local de estoque loja, né? Então, beleza. Assim que esse pedido já está liberado, então esse produto aqui ele já tem que estar apresentando aqui uma quantidade reservada de 3 unidades naquele local de estoque em que eu fiz o pedido, né? Então tem 12 unidades, tem 3 reservado, o disponível é 9. Ok? Então é assim que funciona, né, a reserva agora. E vamos concluir esse pedido aqui, por exemplo. Vamos faturar ele, emitir a nota aqui. Então, assim que eu tiver transmitido a nota, né, este pedido fica como faturado. Esse estoque tem que ter saído da quantidade disponível, que estava 12 e tinha 3 reserva, então a quantidade agora tem que ser 9, como normal, né? 0 de reserva e 9 disponível, né? Porque a gente faturou o pedido lá. Então, assim que funciona a reserva agora, bem mais simples, mais direta. Tem um ponto importante que é essa opção de movimentos aqui, né? Que a gente pode ver locais onde este produto está. Então, por exemplo, esse produto aqui, ele está em um pedido de venda, que é este pedido aqui, né?
e a gente pode ver pedido ou orçamento aqui, né? E a gente consegue por aqui ver também se esse produto pode estar em reserva ou não. Depende da situação do pedido, obviamente, né? Por exemplo, se o pedido estiver bloqueado aqui, ele não vai gerar reserva. Aqui aparecem apenas produtos pendentes, né? Operações pendentes daquele produto. E também muito importante para a parte de reserva, depois de atualizarem o sistema, é necessário rodar este processo aqui, ó, atualizar reservas de estoque. Esse atualizar a reserva de estoque, ele vai atualizar todos os produtos, né, as reservas de estoque de acordo com as movimentações que estão pendentes, os pedidos e as OS que estão abertas no momento. Certo? Então, gerar esse processo após atualizar, que ele vai atualizar todas as reservas de estoque. Isso pode ser feito também a qualquer momento. Tá? Se em algum momento vocês quiserem atualizar as reservas de estoque, é só gerar esse mesmo procedimento. Perfeito? Vamos seguindo aqui então. Outro item da parte logística é agora existe a possibilidade de informar produtos similares ao cadastro do produto principal. O que seriam esses produtos similares? Seria produtos que podem ter relacionamento com o produto principal, né, como complementares, né, por exemplo, um sapato eu posso usar uma meia é um complementar ao sapato que eu posso vender junto. Ou similares, né, que têm a mesma aplicação, mas são outros produtos. Por exemplo, isso é muito comum em autopeças, né, quem tem, sei lá, um amortecedor X, mas o amortecedor Y também pode ser aplicado na mesma, né, também é um produto similar, pode ser usado na mesma aplicação. Então, ao eu estar selecionando produtos, é possível agora a gente visualizar os produtos que são similares ao produto principal e eventualmente selecionar um deles, né, caso a gente queira usar. Vou dar um exemplo aqui em pedido, tá? Mas na parte de consignação, nota, PDV e faturamento é exatamente a mesma coisa. Vou dar um exemplo no faturamento, acho que é melhor então, só para a gente ver, né? Então, se a gente estiver aqui no faturamento e quiser usar, por exemplo, isso é só nas consultas, tá? Então, suponhamos que eu estou aqui na consulta de produtos, né? Então, tenho esse produto aqui, que é esse 3001, aqui embaixo ele já aparece os similares também, esse aqui tem 4 similares. Como é que a gente acessa isso aqui em outros produtos similares? Então aqui estão os produtos que são similares àquele produto principal, que eu posso ver. Ó. Então podem ter a mesma aplicação, ele tem tipo similar por enquanto apenas, e em breve a gente vai liberar também o produto complementar, né, que seria tipo a meia do sapato. Né? Então aqui estão os produtos similares, eu posso eventualmente, né, dá para ver as informações do produto por aqui, né, se a gente quiser, todos os detalhes, última compra, produto, assim por diante. Mas eu posso também selecionar esse produto. Suponhamos que o produto principal aqui não tem mais em estoque, ou o cliente não quer, ou alguma coisa assim, né? Então eu posso vir aqui, consultar os similares e selecionar esse similar aqui também. Vou selecionar esse aqui, por exemplo. Então ele já vincula ali e eu posso usar esse produto na venda. Né? Então isso serve tanto para PDV, faturamento, nota, consignação, OS, todos esses processos não tem consulta de produtos. E onde é que a gente informa os similares, né? Aqui dentro do cadastro de produto, né? Eu vi que tinha o meu 3001 é que a gente estava olhando, né? Esse aqui, que tem os similares. Pode ser tanto aqui no menu outros similares, né? Ou por dentro do cadastro do produto, que tem esse botão outras funções, aqui também tem os similares aqui, né? Então, se a gente quiser adicionar, por exemplo, eu vou botar um similar aqui, novo. Eu posso botar uma observação também, né? Por exemplo, mesma aplicação do produto principal. Aí ele vai salvar ali, né? A gente consegue ver essas observações na hora de selecionar os similares também. É tão simples quanto isso. Perfeito? Então esses são os produtos similares. E o último item da parte logística aqui é a parte de consultas de mentira, penúltimo, né? Falta um aqui. Esse também é bem legal, que é agora todos os preços de aquisição e custo médios, eles são salvos automaticamente no produto. Né? Nas versões anteriores a gente podia escolher entre o produto preço médio ou o preço último preço, né, no preço de custo e aquisição.
Mas agora não, agora a gente pode sempre ter os duas informações informadas no cadastro do produto. Vamos ver um exemplo aqui. Inclusive há uma leve mudança aqui na distribuição na parte de preços do produto, aqui no cadastro do produto, né? Então agora estão laterais aqui, justamente para poder acomodar o campo de preços médios, né? Então aqui agora a gente tem já automaticamente o preço de aquisição médio, o preço de custo médio, já calculados, né? Sempre que a gente importar uma nota ou fizer uma movimentação de estoque, ele recalcula os custos médios aqui também. Então aqui fica o último custo e aqui o custo médio. Por enquanto ele aparece apenas como informativo, tá? A gente não usa em outros locais. Conforme o pessoal for usando e alimentando essa informação, em versões futuras a gente vai possibilitar também de usar nos relatórios, esse tipo de coisa, tu poder escolher entre o custo de aquisição, ou entre a aquisição e o custo último ou o médio também. Então isso futuramente vai acontecer. E também aqui na parte de histórico de preços, né? A gente, deixa eu botar aqui um pouquinho a mais. Mudou um pouquinho, né? Acrescentou um gráfico aqui também, então é possível, né, uma visualização um pouquinho diferente. Aqui também aparece os médios aqui em cima também, ó. Certo? Então este item é relativo aos custos médios aqui, aquisição e custo médio diretamente no cadastro do produto. E o último item da parte logística, agora sim, né, é a parte de consultas de produto. Nós implementamos o método de paginação das telas, né, para melhorar a performance. É o mesmo conceito que já é usado em listagens, né, tipo esse aqui, ó, ele nunca carrega todos os registros ao mesmo tempo. Ele sempre carrega os primeiros 100 ou primeiros 200 de acordo com uma configuração. E conforme a gente vai ou refinando a pesquisa ou gerando a tela, aqui ele vai carregando os próximos produtos, né? Então a gente implementou o mesmo conceito nas consultas de produto. Vamos pegar o exemplo aqui de faturamento, mas isso também serve para todas as outras consultas aqui, né? Seria essa consulta aqui, por exemplo. Então agora elas também trazem, são paginadas, né? Trazem uma quantidade máxima de registros inicialmente, e aí conforme a gente vai gerando aqui, ele vai carregando os próximos, né? Então isso é interessante porque fica muito mais performático, né? E conforme a gente vai pesquisando aqui, acontecia casos, por exemplo, de clientes que tinham, sei lá, 100 mil produtos. Aí quando começava a pesquisar aqui, ele sempre carregava todos quando faz uma pesquisa. Aí se tivesse, sei lá, 50 mil como resultado da consulta, aí acabava ficando lento, pesado, né? Então agora ele sempre, mesmo que se a gente coloque muito produto aqui e tiver uma pesquisa pouco delimitada, ele vai trazer sempre os primeiros 100 ali e a gente vai procurando os próximos conforme vai girando. Então vamos dar um exemplo aqui, se eu botar, sei lá, a L aqui, ó. A L eu tenho 40 produtos, então ele vai trazer só 40 de 40 porque eu tenho menos de 100. Mas se eu botasse A, por exemplo, ó, aí eu já tenho 250, ó, então ele trouxe os primeiros 100, conforme eu for girando agora são os 200, né? Agora 250, então fica muito mais performático dessa forma. Legal, isso da parte logística. Então vamos dar uma olhadinha na parte comercial. A parte comercial a gente não mexeu muito nessa versão, tá? É basicamente três pequenos ajustes, né? Que é esse que a gente colocou como um novo recurso, mas é entre novo e ajuste, que é a inclusão da data, hora de entrada e saída para notas na FIA emitida pelo faturamento, né? Não é obrigatória a data, hora de entrada e saída, né? Então, e como o faturamento geralmente é a mesma data de emissão e a data de entrada e saída, não era necessário ter, a gente acrescentou também porque mal não faz, né? Depois tem dois ajustes, um na parte de impressão de etiquetas para as linhas 2 ali das impressões de pedido, né? E, e também na parte de devoluções, né? A parte de inclusão de notas geradas manualmente de devolução, né? No extrato de comissão. Por exemplo, se eu fosse lá no documentos fiscais aqui e fizesse uma devolução de uma nota aqui manualmente, sem vincular com uma venda, nada, né? Agora elas descontam nas devoluções também, nas comissões, desculpa. Beleza? Indo para a parte fiscal aqui, perdão. Alguns recursos interessantes. O primeiro deles é
a emissão de MDFE para emissor pessoa física, né, como um produtor rural, por exemplo, né, a gente já tem toda a parte de emissão de notas, NFCE, boleto, esse tipo de coisa para emitente CPF, agora a gente implementou o MDFE também. Também a possibilidade de enviar e-mail DNF, de nota fiscal de serviço eletrônica para os contatos do destinatário, né? Isso já funcionava para notas de produto, né? A gente implementou para notas de serviço também, que é aqui nos contatos aqui da, da pessoa, se tiver marcado aqui a opção de enviar e-mail, as notas de serviço vão também. Melhorias de validação para exigibilidade de FSE também, né? Uma opção bem simples. Acrescentamos um novo tipo de nota, um novo campo de tipo de nota de serviço, que seria basicamente isso aqui, ó. Quando a gente vai emitir uma nota de serviço, a gente pode ter um tipo, que é basicamente nota de venda ou notas complementares, né? E se for de entrada, é só nota de entrada normal. E o objetivo disso é, inicialmente, a gente poder dividir nos relatórios de venda se essa nota de serviço ela é vinculada a uma venda mesmo ou não. Que daí, se não for uma venda, não conta nos relatórios de vendas, né, que aparece nota de serviço também. Então, se quiser emitir uma nota de serviço que seja uma nota não vinculada a uma venda diretamente, que não queira que apareça nos relatórios, é só escolher o tipo complementar. Também um novo recurso que é em relação à cobrança Pix, né? Nas telas de nota fiscal, vamos pegar documentos fiscais aqui. Tanto documentos fiscais de produto quanto os de serviço, se a gente usar a opção retransmitir em lote aqui, ó, selecionar várias notas, né? E transmitir, e essas notas tiverem cobrança Pix como meio de pagamento, na versão anterior ele aparecia para cada nota uma telinha para tu selecionar qual que é a cobrança Pix e gerar, né? Agora ele já gera automaticamente com a padrão, caso tenha uma padrão. Então, se quiser usar uma diferente, é só trocar. Então, é um recurso que para transmissão de notas em lote facilita bastante. Na parte de dados para contabilidade, tem duas novidades também. A primeira é o botão compartilhar, né? Que é este aqui. Então agora é possível compartilhar tanto via e-mail quanto WhatsApp o link dos arquivos gerados para contabilidade. E também aquele outro item abaixo que é ao gerar os arquivos, né? Agora a gente pode ter essa nova opção aqui, ó, incluir XML autorização das canceladas, né? Então, se tiver marcado a opção de XML de canceladas, dentro da pasta das canceladas, junto com a nota cancelada, que tem o XML de cancelamento, ele vai o XML de autorização daquela nota também. Então, ele vai a autorização e o cancelamento da nota. Só se tiver marcada essa opção aqui. Indo para a parte financeira, primeira parte nós removemos um campo espécie que havia lá nos documentos a receber, né, nos lançamentos, porque era um campo que ele não tem aplicação prática nenhuma, né, ele é apenas para um outro módulo que nós temos, que não é a parte de gestão do modelo loja, né. Então a gente acabou removendo para não gerar confusões. E também nós adicionamos um parâmetro aqui que é simples, mas pode ser importante, tá? Que é para não exibir a coluna de número da nota na listagem de documentos a receber. O que seria essa coluna? Vamos lá aqui nos documentos a receber. A minha, inclusive, não está aparecendo. Tem uma coluna que aparece o número da nota fiscal aqui, que é relativa àquele documento. Então agora existe um parâmetro lá nos parâmetros para não exibir este número, né? Configurações, parâmetros. Porque ele acaba deixando a consulta bem mais pesada, né, para gerar as informações. Então, que é esse aqui, ó. Então, quem tiver problemas de performance naquela listagem, ou muitos documentos, muitos vínculos com nota, a gente sugere que não utilize, deixe falso esse parâmetro para melhorar a performance da tela. E se quiser ver a nota vinculada àquele documento, né, existe um botão lá que é ver venda, aqui do lado, né? Então, clica aqui, ele vai exibir a nota daquele documento.
Legal, e aqui um fix que é interessante comentar, mas é que ocorreram alguns problemas em alguns casos, né? Que é a melhor validação da chave tipo Pix, tipo telefone no Pix estático, né? Então, quando quem for criar aqui configuração de conta bancária, opa, acho que é conciliação, configuração de conta bancária, vamos pegar um exemplo que eu tenho aqui, sei lá, e quiser usar uma chave estática, né? Agora tem o izinho aqui que explica como essas chaves devem se comportar, né? E no pro pro telefone a gente colocou exemplos aqui, né? Que os problemas que ocorreram foi de não usar o 55, esse tipo de coisa, a formatação da chave mesmo, né? Então agora, se tiver alguma dúvida, é só clicar naquelezinho, tem todos os exemplos de como faz. Seguindo aqui, vamos para a parte de ordens de serviço. Primeiro item bem interessante aqui, que foi solicitado várias vezes por parceiros, né? É a possibilidade da gente substituir o nome objeto dentro das OS, né? Objeto é no que uma ordem de serviço vai ser aplicada, né? Então, telefone, um computador, um carro. Por que a gente fez essa alteração? Porque dependendo do segmento da empresa, né, os objetos podem ser muito diferentes. Pode ser inclusive um animal, por exemplo, num pet shop, né? Então, o pessoal achava feio aparecer lá objeto, né? Então a gente criou esta configuração. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos em ferramentas, né? Desculpa, configurações, parâmetros aqui, né? Nos parâmetros do sistema normais aqui, né? Dentro do grupo serviços. Agora tem aqui, ó, este campo, ó, nome representa objeto, ó, nome para representar os objetos no sistema. Ele vem por padrão vazio, se tiver vazio vai ser objeto, que é o nome padrão que sempre teve. Mas a gente pode colocar um outro aqui, ó. Vamos botar, por exemplo, o exemplo que eu já fiz algumas vezes, ó. Dog. Suponhamos que seja uma pet shop aqui, ó, o meu exemplo. Então, aqui nos serviços ainda aparece objeto, né, mas no próximo login já vai apareceria dog aqui no menu, né? Ó, então, se a gente entrar na lista de objetos, já aparece o título dog. Aqui, ó, todas as informações aparecem como dog, né? Que é o que eu botei lá. Ó, cadastro do dog, né? Enfim, aqui é cadastro do objeto e dentro da OS também, né? Dentro das ordens de serviço. Então já aparece aqui a identificação dog, observação dog. Se eu for incluir uma, vamos incluir aqui uma. Ó, então aqui nessa aba, em vez de aparecer objeto, já aparece dog, dogs, detalhe dos dogs, né? Tudo como a informação que a gente colocou lá. Tá? E nas impressões também, né? Obviamente, na tela de imagens, né? Se eu quiser botar uma imagem do objeto, também já aparece, ó, imagens de dog na hora. Então, exatamente o nome que a gente colocou lá. E nas impressões também, né? Então, vamos ver um exemplo de uma impressão aqui. Vou pegar uma só, né? Porque as outras é a mesma coisa. Então, aqui é uma impressão em A4 da ordem de serviço. Então, aqui, ó, antigamente aparecia a aplicação da ordem aqui, né? Não era nem objeto. Então, agora ele vai aparecer aquele texto que foi colocado lá. E tem também, né, nos relatórios, né, que se a gente for nos relatórios de ordem de serviço, da mesma forma, né. Tem um tipo de relatório que é de objetos, então ele já troca aqui para dog, né. E se a gente gerar o relatório, aqui eu botei agrupar, então ele aparece aqui o dog, né. Então é um recurso interessante aí que até tem um exemplo aqui do Toby, ó, que é da raça Pinscher, a fazer banho e tosse. Então são coisas interessantes que vocês podem usar, né, para quem usa. Tem um conserto de celular, então tu pode botar ali no nome do objeto celular. Então todo dentro da OS vai aparecer sempre celular. Legal? Dentro da parte de serviço também a gente fez uns ajustes do campo de ISS, tá? Que no nosso cadastro de serviço ainda tinha dois campos de ISS que não, um deles não existe mais, né? Então a gente removeu esse campo e organizou nas outras telas para usar só o campo que realmente é aplicado.
E também um ajuste aqui, né, que foi a parte de geração de NSU para OS, né, usando múltiplos computadores. Teve alguns casos que deu algumas confusões nos NSUs, né. Isso aí, na verdade, até já foi liberado na versão anterior, mas a gente colocou aqui para todo mundo ficar sabendo, né. Então agora a geração de NSU está 100% compatível. Dentro da parte de configurações, então, um item aqui interessante, tá? E único, na verdade, que é a possibilidade de a gente configurar o envio de SEST na NFE independente da situação tributária, né? A gente sabe que tem alguns estados que exigem a utilização do SEST se o produto tiver independente de sua situação tributária, mas tem vários que não, né? Vários que depende da CST que tu vai usar, depende da CFOP, aí ele envia o SEST ou não. Então agora existe uma configuração lá nas configurações de filial, né? Filiais, vou pegar aqui um exemplo. Aqui, ó, incluir o SEST da nota sem validar a situação tributária, né? Então ele sempre, se tiver no produto ou no NCM, ele vai ir independente da situação tributária. E para relatórios, dois itens novos, né? Primeiro, dentro do DRE, agora a gente inclui os impostos sobre serviços, né? Os serviços foram incluídos no DRE na versão anterior e nessa versão a gente incluiu também os impostos de serviços na seção de impostos lá do DRE. E também o de aniversariantes, aqui é até uma coisa que poderia até ser um fix, né? Porque já deveria ser assim, mas o relatório de aniversariantes agora ele é ordenado por mês e dia, né? Então, se eu tirar, por exemplo, o relatório de aniversariantes por ano lá, ele vai ordenar primeiro por janeiro e depois dentro de janeiro 1, 2, 3, 4, 5, depois fevereiro 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E aqui tem dois pequenos ajustes, né? Um deles é usar as notas de devolução, usar o valor líquido da nota nos relatórios de venda, né? Para descontar que ele está usando o valor bruto. E aqui o filtro de múltiplas hierarquias nos relatórios de venda, né? Múltiplas hierarquias é isso aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Nos relatórios de venda aqui. É possível filtrar uma hierarquia específica, mas também a gente pode filtrar mais que uma, né? Então a gente fez um ajuste nesses filtros múltiplos aqui que não estava funcionando direitinho, então agora está 100%. Legal, e resumidamente é isso do administrativo, né? Do Modern Loja. E no frente de caixa, tem alguns outros itens aqui, principalmente do produtos similares, que é possível selecionar também, né? Acho que a gente vai completar aqui também. Mas a principal mudança são melhorias que a gente fez na validação de sincronização de estoque, né, com o PDV. Basicamente a utilização do horário, né? Então, em alguns casos, dependendo do horário da movimentação, da última movimentação de estoque do produto e da última sincronização, ele acabava não pegando um que outro produto. Então a gente fez melhorias para isso. Na verdade, a gente removeu o horário, né? Então ele sempre vai ficar atualizando tudo da última atualização do dia. Então ficou bem mais confiável e não impactou muito em performance, então ficou tudo certo. Beleza, pessoal? Então esta é a versão 5.25.4.1, né? Que vai ter sua liberação no dia 2/4 de 2025. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, né? Basta entrar em contato com a nossa equipe e a gente vai esclarecer. Certo? Muito obrigado.